Tudo que você precisa saber sobre Skinwalkers. Existem muitas lendas e histórias envolvendo os Skinwalkers, e cada nação tem a sua própria versão. E embora cada versão tenha origens e poderes sobrenaturais similares, todas elas se referem a eles como sendo seres extremamente assustadores e perigosos. Então, antes de mais nada, já deixa uma luz acesa, pega um item de proteção para ouvir o que eu vou te contar. E claro, se inscreve no canal e deixa seu like. A cultura navarra, que é um povo indígena da América do Norte, é a que leva mais a sério essa lenda. E é um tipo de bruxa maligna que pode se transformar, possuir ou se disfarçar de outro animal. A nomenclatura nessa cultura é usada exclusiva e amplamente para bruxas malignas, nunca para curandeiros. Isso porque os navarros são extremamente relutantes em falar sobre esse assunto, seja entre eles, porque eles possuem regras claras sobre não mencionar levianamente, ou fora da tribo, porque eles não confiam plenamente na cultura ocidental para lidar com o assunto de forma correta e com respeito. E segundo eles, se você falar muito sobre o assunto, você pode atrair ou chamar um desses para você. Falar sobre um Skinwalker não só pode atrair as forças das trevas, como também pedir azar, ou pior, permitir a sua visita. E eles consideram as bruxas como seres do mal, o extremo oposto dos curandeiros. Elas praticam cerimônias malignas e manipulam a magia com perversão das boas ações que os curandeiros praticam tradicionalmente. Alguns dizem que uma pessoa pode se transformar em Skinwalker quando eles quebram alguma regra sagrada, como corromper ou abusar da magia para conseguir mais poder. Por que cachorros? Os animais associados à bruxaria navarro normalmente incluem animais trapaceiros, como coiote, mas isso não significa que são exclusivamente esses tipos de animais. Podem ser outras criaturas também, normalmente associadas à morte ou a maus presságios. Mas uma coisa é certa e invariável: a presença deles é sempre acompanhada de uma energia horripilante, assustadora e uma aura escura. As pessoas que presenciam as aparições dos Skinwalkers relatam sempre uma confusão entre medo e fascínio, como se elas estivessem hipnotizadas a não desviar o olhar, mas o seu inconsciente alertasse para um perigo absoluto. Como é um Skinwalker? Mesmo quando eles não estão no seu estado transformado, eles não possuem uma forma física completamente humana. Eles possuem uma força sobre-humana, uma agilidade tremenda e também o poder de sugar a essência vital dos humanos apenas através do medo durante o contato visual. Eles podem se transformar em animais através do contato com o pelo e também podem possuir animais ou pessoas vivas e fazer o uso dos corpos deles, simplesmente olhando nos olhos das vítimas. E assim como eles podem assumir a forma física, eles também são capazes de imitar a voz humana para atrair as vítimas, exatamente como os Wendigos. Além disso, eles usam rituais nas suas caças, como o ritual do pó ósseo humano. Eles espalham o pó para causar paralisia e insuficiência cardíaca nas suas vítimas. Eles podem usar zarabatanas para atirar ossos humanos nas pessoas, e esses ossos incorporam na pele sem deixar nenhuma marca. E fora tudo isso, eles ainda possuem telepatia. Então eles vão ler a mente da vítima para saber os seus maiores medos e como atrair elas. Nos relatos daqueles que encontraram com o Skinwalker, eles são sempre descritos como criaturas horripilantes e aterrorizantes que mudam de forma. E como eles possuem características meio quebradas, faz com que eles pareçam mais animais do que humanos. Quando eles estão nessa forma meio humana, eles são descritos com olhos brilhantes de uma forma não natural e uma aura maléfica. Várias testemunhas também descreveram que eles possuem uma aparência extremamente magra, uma presença incômoda, assustadora e sufocante. Um jeito de matar um Skinwalker seria atirar nele durante a sua forma humana, e a única forma de conseguir isso é utilizando balas de prata ou balas dissolvidas em cinzas brancas. Orações, pedras, cristais e amuletos são um bom repelente contra Skinwalkers. Skinwalkers e o Rancho Skinwalker. O Rancho Sherman fica no sudeste de Ballard, em Utah, nos Estados Unidos. E ele parece ter saído de um conto do Lovecraft. Ele ficou conhecido como Rancho Skinwalker exatamente em alusão às lendas navarro. A área é assombrada por diversos acontecimentos inexplicáveis, desde a época que os missionários espanhóis andavam por lá. Por anos,
Vários cientistas e jornalistas, como George Knapp, tentaram encontrar alguma explicação plausível para o que acontecia ali, mas nenhum deles conseguiu contornar a palavra sobrenatural. O incidente dos Sherman. De 1934 até 1994, Kenneth e Edith Meyers eram os proprietários do rancho, até que eles resolveram vender para Terry e Gwen Sherman. E o sonho desse casal era morar numa casa de campo. Um dia, logo depois de terem terminado a mudança e estabelecido os primeiros animais, o casal teve uma surpresa assustadora. Um animal que parecia um lobo ou um coiote estava rondando o curral. Segundo Terry, a criatura era pelo menos 3 vezes maior do que um lobo normal, e os seus olhos, eles tinham um brilho sobrenatural. Até aí, tudo tecnicamente normal de se acontecer no campo. Até que um dia, a criatura atacou e arrastou um bezerro. O Terry atirou nele com uma pistola 2 vezes. Nada. Depois ele atirou nele com um rifle. Ele não parava. Bizarramente, ele continuou arrastando o bezerro como se nada tivesse acontecido e se afastou para dentro da floresta lentamente. Esse foi o ponto de partida para outros eventos muito estranhos e sem explicações começarem a acontecer. Mas não era só isso. Na época, em 1996, saiu até uma matéria no Desert News, e o casal foi extremamente relutante até finalmente aceitar que as coisas que estavam acontecendo lá era alguma espécie de evento sobrenatural. Não era possível, simplesmente não fazia sentido para nós, revelou Terry Sherman. 3 meses depois da matéria publicada, o casal resolveu vender o rancho para um bilionário chamado Robert Bigelow por $200 mil. Ele era obcecado por tudo que envolvia paranormalidade e ufologia, que foi a teoria mais citada pela mídia. E foi no rancho Skinwalker que Robert estabeleceu a sede do NIDS e criou um sistema de segurança com câmeras de vigilância 24 horas por dia, na esperança de capturar alguma experiência paranormal. Mas ele nunca conseguiu, porque todos os equipamentos acabavam pifando sempre que acontecia alguma coisa, e o acesso a Skinwalker foi totalmente bloqueado por cercas e câmeras de segurança. Um tempo depois, Brendan Fugal, que era um magnata imobiliário, se apresentou como o atual proprietário do rancho. O tempo passou e as pessoas continuaram tentando entender o que acontecia lá, mas ninguém nunca chegou numa resposta. Agora, o rancho atua como centro de investigação paranormal e foi batizado de Skinwalker em homenagem ao que Terry viu naquela noite.